Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, colocamos a tua serva essa noite na tua presença, Senhor Jesus amado. Senhor, usa ela como o teu querer, Senhor. Te agradecemos desde já, Jesus, por ele ter aceitado o nosso convite para hoje à noite estar levando a mensagem, Senhor, para aqueles que precisam ouvir essa noite, Jesus amado. Senhor, abençoa cada um, Senhor Jesus, que está aqui essa noite, os que estão em casa assistindo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. É com muita alegria que nós estamos nessa noite falando da palavra do Senhor, né? E nós somos apenas pequenas ferramentas, né, usadas por Ele para podermos falar dessa palavra maravilhosa. Amém? Deus. E você que é o nosso convidado especial, nós agradecemos muito porque é sempre bom falar desse Deus, o que Ele faz por nós, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite o Senhor colocou no meu coração sobre obediência. O que é ser obediente, né? O que essa palavra significa? Talvez para muitos ainda não tenha chegado aquela vida, né, esperada, desejada, almejada, porque nós ouvimos muito, né? Se você crer, você vai ser abençoado. Se você obedecer os seus mandamentos, você será abençoado. Mas sabemos que há alguns requisitos, né, para que essa bênção do Senhor venha nos alcançar verdadeiramente. É verdade. Mas como nós vamos saber se nós estamos obedecendo a Deus de verdade? Como tem que ser, como Ele nos ensinou, né, para que esses dias bons, né, favoráveis a favor, né, daqueles que buscam a sua misericórdia e a sua justiça aconteça na minha e na sua vida. Não tem outra maneira a não ser ler a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, nos alimentarmos desse pão, né, dessa fonte de águas vivas. Ela é inesgotável para nós, porque sem ela nós não conseguimos, né, não conseguiríamos subsistir, né, não conseguiríamos andar, caminhar como convém. Então Deus nos diz aqui, eu louvo a Deus pela vida do Humberto, né, pelos irmãos aqui, e eu creio que essa palavra veio do Senhor, porque primeiro, né, a primeira palavra que era aquela que eu iria abrir, que fala que justamente em Josué, né, capítulo 1, abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8, que o irmão Beto falou. Qual é o segredo, né, dessa palavra entrar e fazer morada na nossa casa, na nossa vida, alcançarmos as bênçãos do Senhor esperadas por todos nós? Então diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o segredo, irmãos? É meditar nessa palavra, é abrir essa palavra, é viver a palavra. E não simplesmente, né, nós ouvirmos a palavra e muitas vezes nós deixamos a nossa Bíblia lá aberta e nós muitas vezes já criamos antigamente, né, que nós éramos ensinados assim. Quando nós tínhamos a palavra do Senhor, a gente abria, colocava lá na estante ou no nosso quarto, no nosso bidê, e ela era para nos abençoar. Mas a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa é a verdade, né? Qual é a verdade? É a Bíblia. É a palavra que Deus nos deixou nessa noite para que a gente venha aprender juntos. Então, irmãos, como foi falado aqui, a vida é um eterno aprender. Nós nunca vamos saber tudo. Mas o Senhor deixou essa bússola, eu sempre digo, esse manual deixado por Ele, para que a gente possa ser abençoado, para que a gente aprenda esse caminho, né? Essa verdade, essa vida que a gente busca. Então, um dos segredos é não apartar da nossa vida, do nosso coração, essa palavra e meditar nela dia e noite. Para quê? Para que o nosso caminho venha a ser bem sucedido e para que possa prosperar em tudo que nós fizermos e sermos bem sucedidos.
Amém? Amém. Então essa instrução que Deus colocou para nós nessa noite é ser bem sucedido se nós meditarmos essa palavra dia e noite. E não nos diz que é simplesmente para nós abrirmos a palavra e deixarmos ela lá. Amém? Então nessa noite juntos nós estamos aprendendo esse segredo espiritual. Porque Deus quer que todos tenham uma vida boa e não qualquer vida, uma vida satisfatória, né? E 1 Samuel também aqui fala, né? 15, 22, a respeito de um rei que desobedeceu ao Senhor. E ele tinha tudo para ser muito bem abençoado, porém, ele ofereceu um holocausto ao invés de obedecer a palavra do Senhor. Então, 1 Samuel, eu quero que você abra junto comigo, 15, 22, diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, do que apenas obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. O que essa palavra vem ao nosso encontro nessa noite nos ensinar? O rei Saul, né, era o rei naquela época. Glória a Deus. Porém, Deus havia dado uma ordem para eles, né, para ele ali, aniquilar os amalequitas. Inclusive tudo o que eles tinham. Seus gados, os seus carneiros, os seus animais, inclusive o líder. Porém, Saul, no seu achismo, eu costumo dizer, né, na sua vontade, no seu querer, decidiu guardar o melhor gado, o melhor carneiro, o melhor animal e pensou em oferecer ao Senhor, achando agradá-lo. E poupou o líder dos amalequitas. Oh, Jesus. Ou seja, ao invés dele obedecer a ordem do Senhor, ele foi e queria ao mesmo tempo honrar o Senhor nosso Deus com sacrifício e holocausto. Aleluia, Jesus. E isso quer dizer então que foi um exemplo de total desobediência, o que não veio agradar ao Senhor. E com isso trouxe grande consequência. E a consequência do rei Saul foi perder o seu reinado por o improvável. Quem é o improvável? Que a palavra de Deus fala, né? Que era um rapaz justo, íntegro, não tinha boa aparência, mas ele obedecia, já ouvia a voz do Senhor, né? Que era Davi. E além disso, ele foi amaldiçoado por espíritos. Então isso nos faz pensar nessa noite, irmãos, que Deus usou o menor para pôr no lugar do maior. Então isso nessa noite a gente tem que aprender que status, que posição também não quer dizer nada. Se nós não tivermos um coração reto, justo e obediente ao Senhor. Porque Ele não tem prazer na morte do homem, Ele não tem prazer no sofrimento do homem. E o que acabou acontecendo com o rei Saul ainda é que ele ficou ali atormentado. E esses espíritos só saíam com o toque da harpa de Davi. Isso aliviava a alma dele, a vida dele. Isso nos traz uma advertência, né, irmãos? Um pensar sobre as nossas vidas. Será que nós temos entendido o que é ser obediente a Deus? Será que nós temos preferido, muitas vezes, sacrificar ao invés de obedecer? Oferecer aquilo que Deus não nos pediu? Querer agradar ao Senhor a nossa maneira do que obedecer o que Ele mandou nós fazermos? Então, nós temos que aprender nesta noite também, né, irmãos, que obedecer, como foi colocado aqui, é melhor, como a palavra do Senhor diz, do que sacrificar. É verdade. Tá? Então, Deus tem prazer na obediência. E com isso, né, infelizmente o rei Saul ali pagou um preço alto por essa desobediência. E isso entristeceu o coração do Senhor. Amém? Amém. Ele também nos ensina e nos instrui na palavra a nós também a fazermos
discípulos. E assim sempre conosco o Senhor vai estar. Por quê? Porque Ele garante, Ele traz uma garantia para o seu povo. Que se nós obedecermos, fizermos o que Ele pedir e andar, né, e fazer discípulos, Ele também diz que Ele seria conosco. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, amém? Amém. Abra a sua palavra, então você que está nesta noite aqui comigo, Glória a Deus. em Mateus, capítulo do 28. Mateus, capítulo 28, o versículo 19 a 20. O Senhor nessa noite nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Que promessa, né, irmãos? Que promessa para nossa casa, para nossa vida. Eu não sei como você está hoje, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a luta que você está nesta noite ali apresentando ao Senhor, mas eu quero que você tenha a certeza que Ele é contigo. Amém. Ele é conosco, né? Todos os dias da nossa vida. Porém, nós temos que andar com Ele, trabalhar para Ele. E aqui está falando: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E ensinando a todos a guardar o quê? O que Ele tem ordenado. E muitas vezes nós vamos e fizemos o ide, e estamos levando a palavra, estamos batizando, estamos ensinando, mas nós muitas vezes estamos falando, mas será que nós estamos guardando o que Ele tem nos ordenado? Além de falar, o falar eu sempre digo é muito fácil, né, irmãos? Mas a nossa vida tem que ser um grande testemunho. Eu sempre digo, o nosso falar é lindo. Quem sabe pregar, quem sabe ministrar, quem é mestre nas escrituras, é lindo. Eu sou apaixonada, porque eu amo levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas nesta noite o Senhor também nos diz que nós precisamos fazer tudo isso. Mas nós precisamos também guardar no nosso coração o que Ele tem nos ordenado. Então nessa noite fica uma pergunta para você que está assistindo. Nós nessa noite, o que Ele tem ordenado que talvez você não tenha conseguido fazer ainda? O que Ele tem pedido para talvez você deixar de fazer? Qual é o caminho que muitas vezes Ele tem pedido para você retroceder? Qual é a situação que Ele tem dito para você que Ele é contigo todos os dias até a consumação do século, e você talvez não tenha acreditado, talvez você não tenha confiado nele verdadeiramente, que Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. E Ele é poderoso para estar conosco e nos dar o melhor dessa terra, desde que nós guardemos, né, todos os seus preceitos, os seus mandamentos, para que nós possamos ser abençoados. Amém, irmãos? Glória a Ti, Senhor. Santificado seja o Teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Então nessa noite, irmãos, essa é a garantia que o Senhor dá para o seu povo, que Ele faz uma aliança conosco, Ele é conosco. Então, portanto, você não precisa estar se sentindo sozinho, estar se sentindo desamparado. Se você ainda não teve a oportunidade de aprender essa palavra, ainda ou conhecer esse nosso Deus poderoso, hoje nós estamos apresentando através da live. Glória a Deus. Porque Deus tem nos proporcionado, né, esse meio de comunicação para que nós possamos alcançar a muitos. Talvez muitos não consigam ir até a casa do Senhor, talvez muitos não consigam ouvir essa palavra, né, do Senhor, mas hoje talvez o Senhor tenha um chamado para você nessa noite e tem dito para você que Ele é fiel para cumprir verdadeiramente o que Ele tem
prometido para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, e Ele é fiel para fazer. Amém? E também Ele conhece os seus filhos. É verdade. Quem são os filhos do Senhor? Você conhece? A palavra do Senhor diz que nós passamos a ser filhos dele quando nós obedecemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama, e todos aqueles que Deus o colocou para servir, eles amam o Senhor, porque eles obedecem os seus mandamentos. 1 João 5, 2, 4 diz isso. Vamos abrir? Abra também sua palavra em 1 João, Glória a Deus. capítulo 5, no versículo 2 ao 4. Diz assim: a fé que vence o mundo. Então, o que vai vencer esse mundo? Cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de engano, cheio de todas as coisas, né? Que não provém da palavra, que não vem nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha só. Então nós passamos a ser conhecidos, irmãos, como filhos de Deus, quando nós o conhecemos e nós o amamos. É verdade. E praticamos a palavra dele. Como? Glória. Guardando os seus mandamentos. É verdade, Jesus. Olha o que diz o 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Glória a Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. É verdade. E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Glória a Deus. Então o Senhor está colocando para nós, irmãos, que essa fé é que vai vencer esse mundo. É verdade. Eu creio. Que mundo? O mundo que nós estamos vivendo hoje, que é o plano terrestre, mas o mundo também nosso, né? Espiritual. Porque nós também estamos no mundo, mas nós somos seres espirituais. E para nós vencermos em fé, precisamos andar em fé. É verdade. Então precisamos não andar em vista, mas andar em fé. O que é a fé, irmãos? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de já tê-las conseguido. Isso é fé. Glória. Eu quero alcançar esse copo, mas eu não tenho condições de comprar esse copo. Mas eu já vou ver utilizando esse copo. Eu Glória já a vou Deus, estar Jesus. tomando essa água. Porque Deus vai colocar fé na minha vida. Verdade. Então, irmãos, que essa fé que remove montanhas, que o Senhor diz que vai vencer o mundo, Ele grifa aqui que o que vence o mundo é nascido de Deus, e essa é a vitória. Glória a Deus. E que vence o mundo vem pela fé. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Então entende que não é nós mesmos que vamos vencer o mundo, e sim o Senhor, a palavra que está conosco, está aqui, ó, contida nesse manual. Por isso nós temos que ler e meditar nela dia e noite, para que ela venha entrar, e não apenas entrar e nós apenas ouvir, mas fazer morada no nosso coração. E não apenas fazer morada no coração, porque não adianta nada nós lermos a palavra, conhecermos a palavra, guardarmos a palavra, se nós não a praticarmos todos os dias. É verdade. É inútil conhecermos o dono da bênção, esperar as bênçãos, se nós não guardarmos o nosso coração e praticarmos todos os dias. E por isso que eu digo nesta noite, talvez você hoje nessa live não tenha conhecido como aprender do Senhor. Por isso que nós juntos hoje estamos aprendendo. Glória a Deus. Que nós obedecendo, e ainda diz mais, que os mandamentos deles não são penosos. Não é penoso, não é difícil guardar. Por quê? Porque aqueles que amam o Senhor, eles vão obedecer ao Senhor. E não é penoso obedecer ao Senhor, não é difícil obedecer ao Senhor, porque Deus é amor. E o amor, ele é o quê? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fruto do Espírito. E ali em diante vai. Domínio próprio, irmão. Amém? Amém. Por quê? Porque nós precisamos conhecer esse Deus É verdade. e ensinar também a muitos, né? Que precisam entender Oh, Jesus. desse Deus e o que Ele tem deixado para nós. É verdade.
nós vencermos a nós mesmos muitas vezes. Eita glória! Porque muitas vezes nós culpamos muitas coisas, muitas situações, talvez até pessoas. Mas se nós meditarmos nessa palavra, tivermos um encontro verdadeiramente com Deus, irmãos, nós vamos entender que o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele nos aponta. É verdade. Por quê? Porque antes mesmo de nós acusarmos alguém, nós colocarmos alguma situação, vamos colocar assim, como a causadora, né? A culpada, para nós não conseguirmos alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, é nós mesmos. É verdade. Por quê? Nós deixamos de jejuar, deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor como convém, e vamos amornando na fé. E aí é que mora o perigo. E o Senhor diz que nós devemos ser como? Ou quentes ou frios. Porque se nós chegarmos a ponto de amornar a nossa fé, o Senhor está a ponto de nos vomitarmos. É verdade, Jesus. Isso também está na palavra, meus irmãos, e é muito sério. Porque os conhecedores da palavra conhecem, né? Essa verdade. Nós precisamos, irmãos, é conhecer e todos os dias viver isso. Amém? Amém. E também diz mais, que as suas misericórdias, olha a esperança que Deus traz para nós. Ele lança sobre todos, ele não faz acepção de pessoas. É verdade. Por quê? Abra lá em Ezequiel. Glória Vamos a ver Deus. o que fala. Em Ezequiel. Ezequiel vai prometer a nós também. 8, o versículo 51. Vamos lá? Glória. Ezequiel 8. Vamos achar. Glória a Deus. 888 diz assim. Eu acho que eu anotei errado aqui, irmãos. Vamos confirmar. Eu acabei anotando errado, mas os irmãos me perdoem. Amém. Diz assim, ó. Se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Glória a Deus. Amém? Amém. O que Ezequiel aqui está querendo dizer para nós? Depois nós vamos achar com calma. Eu grifei este versículo porque diz assim, ó. Talvez você ali esteja pensando, eu fiz tanta coisa errada, eu já, sei lá, desobedeci, eu já, não sei, ultrapassei todos os limites dos mandamentos do Senhor, já não tem mais jeito para mim aqui, e eu acredito que eu não tenho mais salvação, eu acredito que eu não vou mais conseguir dar a volta por cima, e talvez o Senhor está dizendo para você aqui, nessa noite, Glória. eu vou lançar sobre todos, porque Ele é bom, até mesmo para aqueles que o rejeitaram verdade, um dia. Jesus. Talvez tenha um encontro com Ele, talvez já tenha conhecido o Senhor e o rejeitou. E tenha dito, não é a hora ainda, acho que eu não vou dar conta, vou virar as costas para o Senhor, porque eu tenho muito tempo ainda pela frente, então eu acho que não é a hora ainda. E eu acho que ainda tem tempo para me aproveitar, então eu acho que ainda tá penoso, tá difícil para mim, acho que não vou conseguir vencer. E ele diz assim, se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer, né? Então os meus decretos e fizer o que é justo e direito, Oh, Jesus. com certeza ele vai viver e não vai morrer. Eita glória. Então olha, será que esse Deus ele não é poderoso para colocar no mar do esquecimento É verdade. todos os nossos pecados e não lembrar mais deles? É verdade. E nos chamarmos por nosso nome, porque aqui ele diz que todo aquele que obedece, ele reconhece como filho. Oh, Mas também se de repente hoje você se encontra numa situação em que talvez você não consiga mais ser chamado como filho, e você esteja talvez um pouco rebelde, ele está dizendo para você nessa noite, há esperança para aquela árvore que foi cortada, Oh, Jesus. para aquele galho que talvez não esteja mais dando fruto. Oh, meu Deus.
Talvez para aquilo que não germina mais no seu coração, na sua mente, que está vazia e que já não consegue mais. Ele tem dito que há esperança, o Senhor nos dá o amor que Ele tem por todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, vinde a mim, todos os que estão fracos e desanimados. Ele não tem dito, fica lá onde você está, não me procure, porque eu não sou fiel ou verdadeiro para que eu possa cumprir o que eu tenho prometido para você. Por isso, nessa noite, irmãos, é importante nós entendermos quem é esse nosso Deus e o que Ele vai fazer por nós, o que Ele continua fazendo por nós. Amém? Então não há desculpas, irmãos, para nós não entendermos, não aprendermos a palavra, não estudarmos a palavra e não conhecermos esse Senhor também. Então aqui também diz que há alguns exemplos, né, de desobediência. Mas grifando aqui, irmãos, Ele não quer que ninguém se perca. É verdade. Por isso nós, como igreja do Senhor, como todos os irmãos que estão aqui presentes, nós agradecemos a vida do irmão Fernando, que nos convidou para vir para cá. E nós humildemente estamos levando essa palavra que não é minha, mas é do Senhor. Não são palavras minhas, mas é do Senhor que está falando. Para que Deus também possa abençoar a vida dele grandemente, a vida da sua esposa grandemente. Porque o Senhor disse que onde um ou dois estiverem, o Senhor estaria ali também. Então que nessa noite nós entendamos que Ele não quer que ninguém se perca. É verdade. E eu trouxe aqui alguns exemplos de desobediência que está na palavra, e não vou abrir para nós não perder muito tempo. Mas que vai ficar grifado, que é ali Saul, que foi falado. Ele perdeu, né, pela sua desobediência. É verdade. Ele foi abençoado pelo Senhor e não conseguiu segurar a sua bênção. E ainda, infelizmente, o Senhor permitiu por uma consequência, porque há consequência, irmãos, quando nós não obedecemos. Mas há também, em contrapartida, bênção para todos aqueles que esperam e obedecem ao Senhor. É verdade. Moisés também, no deserto, estava lá com o povo e Deus falou com ele. Levar o povo que estava lá murmurando, sede, né, reclamando, que era para ele falar com a rocha. Mas ele, na sua falta de paciência, foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Ou seja, não obedeceu o que o Senhor havia dito, que não era para ele bater na rocha, era para ele falar com a rocha. Glória! Mais uma vez houve mais um exemplo de desobediência. E também houve uma consequência. Perdeu a terra prometida. Então você consegue entender que o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, Ele não quer, Ele não tem prazer, né, na calamidade na vida do ser humano. Mas para isso nós precisamos conhecer e entender que Ele é justo, como disse o irmão Fernando aqui, né? Mas Ele também, dele não se escarnece. É verdade. De Deus ninguém zomba, irmãos. Amém? Amém. Ele é um Deus amoroso, mas Ele é justo. Ele também traz a justiça. Por isso que nós não devemos brincar com esse nosso Deus. Então Moisés perdeu, né, o direito de entrar na terra. Mas hoje, para finalizar, como nós já estamos no tempo, há um exemplo de obediência que eu quero deixar para você. Amém. Que se encontra, vamos abrir juntos lá em Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 12, no versículo 1, quando o Senhor diz para Abraão, né, vá, saia da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E ainda diz mais: abençoarei os que te abençoam. Amém. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E benditas serão todas as famílias da terra. Amém. Então aqui, irmãos, Abraão, ele obedeceu. Ele não questionou o Senhor. Ele não disse o porquê, Senhor, que eu tenho que ir.
Eu estou bem abastado aqui na minha terra. Afinal, eu estou bem, estou morando bem, eu tenho minha família, estou com os meus entes queridos. Já não me falta nada, estou abastado. Ele poderia ter questionado o Senhor, ter voltado as costas para o Senhor e não ter feito o que o Senhor pediu. Mas ele, em contrapartida, ele partiu e fez o que o Senhor lhe pediu. Amém, Jesus. E levou consigo, então, a sua mulher, né, seu filho, e foram bem-sucedidos. Oh, glória a Deus. E ele disse ainda: farei de ti uma grande nação, numerosos como as estrelas do céu. Há quem possa, irmãos, hoje contar as estrelas do céu? Diria eu que impossível, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Eu não sei o que Deus tem pedido novamente para você nessa noite, o que Ele tem colocado no seu coração, o que Ele quer que você faça, e você talvez ainda não tenha conseguido, talvez por falta de fé, talvez por falta de coragem, talvez por dureza de coração, talvez por falta de confiança no Senhor. Eu não sei o que tem travado a sua vida, mas eu posso dizer que o inimigo da nossa alma é o primeiro que vem travar as bênçãos do Senhor, para que elas não venham a acontecer. Então, não ouça vozes estranhas, não ouça